Escute com atenção, agente Gerva. Você verá encontrar agente M no galpão, às 4h25. Não se atrase. Pra que tanta agressividade, agente Gerva? Bem, nosso ramo de trabalho, cautela nunca é demais, agente M. Que bom que você aceitou sua missão. Seu alvo é Dr. Ferrugem, um homem que está vendendo um vírus que está contaminando a Rússia. E qual seria essa missão, M? A sua missão é capturá-lo. E se não conseguir, você tem licença para matá-lo. Bem-vindos ao Turbo, eu sou o agente Gerva e esse é o Aston Martin Vantage N420. O Aston Martin Vantage eu tenho certeza que vocês conhecem. Agora, esse daqui não é qualquer Vantage, o N420 não é o 420 e sim, realmente essa edição comemorativa das 24 horas de Nürburgring. Ele, aqui, o ano 2010, sim, meus amigos e amigas, ele não paga mais IPVA. E ele, o carro do James Bond. Não tinha como a gente gravar esse carro sem ser dessa forma, no traje. Aqui primeiro vamos começar com o farol e a lanterna dianteira dele. Sim, que temos os primeiros DRL já botados, já colocados em um carro no mundo. Sim, isso daqui é um DRL. Ele fica aceso quando você anda com o carro. E, engraçado, você consegue acender e apagar eles na chave. Gente, e falando em chave, que chave sensacional e fenomenal que a Aston Martin fez. A gente consegue ver aqui que ela é em cristal, né? Esse cristal aqui é um cristal bacará com a logo da Aston e nós conseguimos ligar e desligar a luz do pariu, que carro lindo. Mas a gente consegue desligar e ligar a luz aqui dele na chave, conseguimos destravar e travar ele. Inclusive, quando a gente trava ele, o retrovisor recolhe. Por mais que o retrovisor seja daquela finura, sim, ele recolhe sim, isso é uma coisa excelente para se você tiver uma vaga apertada, não ficar arranhando os retrovisores. Mas não, ele não, infelizmente, ele não fecha o vidro na chave. Mas essa chave é tão importante para a Aston que eles deram um nome para ela. ECU. ECU de carro, de motor, de tonagem? Não. Emotional Control Unit. É o nome dessa chave porque ela tem sim uma função, e uma função muito importante. Você liga o carro com ela. Normalmente todas as chaves ligam o carro, mas essa é de uma forma bem diferente. Mais tarde a gente vai mostrar para vocês, vocês vão gostar demais de ver isso daí. Aqui, né, ele está numa cor branca, só que ele tem o Aston Martin Livery da época, né? Que é o quê? É a pintura de corrida da Aston Martin. Bem, saíram 5 opções de pintura dessa, inclusive são raríssimas. Aqui na frente nós temos as asas da Aston Martin, que logo linda com esse detalhe verde. Bem, vocês ficam pedindo pra gente mostrar o motor e nada mais justo do que abrir aqui o capô desse carro.
sim, nós temos braços pantográficos, lindos braços pantográficos. E aqui, né, nós temos a grade, um acabamento acinzentado. E aqui, antes de falar do motor, aqui nós temos a numeração desse Aston Martin Vantage. Aqui nós temos o N420 indicando a versão e embaixo nós temos o 152 de 420. E 420 no Brasil, não, 420 unidades no mundo inteiro. Sai conversível e coupé. Tem aproximadamente 290 coupés. Então, de fato, é um carro um pouco raro e um pouco difícil de se ver. Aqui o projeto da Aston Martin é uma coisa excelente. O motor, por mais que ele seja dianteiro, ele é um motor dianteiro central, 4.7, bem recuado. E como é que eles conseguiram fazer isso? A gente tem aqui um sistema de óleo de corrida, que é o Dry Sump, né? Que a gente tem ele para frente, que nem as AMG GTs, né, antigas. Tem o Dry Oil Sump, que fica mais à frente, você consegue recuar o motor mais para trás. E aqui nós vemos esses coletores de admissão de oxigênio, né, de ar, para você levar esse motor para respirar. E ele sim precisa respirar bastante, são 420 cavalos. Esse carro tem um equilíbrio de peso sensacional. Como o motor é dianteiro central, né, central dianteiro, o câmbio fica atrás do carro. Então você consegue equilibrar o peso, fazendo com que ele consiga guiar de uma certa forma mais afiada, né? Sim, essa edição especial nós temos muitas coisas em fibra de carbono. Nós temos esse aplique aqui embaixo, né? Esse front lip. Nós temos aqui no local dos clássicos acabamentos aqui da Aston Martin em aço, nós temos aqui em fibra de carbono. Nós também temos lá na traseira o acabamento de fibra de carbono, que vocês vão ver daqui a pouco. Aqui nós temos umas rodas exclusivas para esse modelo, né? Elas vêm no Vantage S e no N420, que são aro 19, né? Assim, belíssimas rodas, diamantadas. Nós também temos o upgrade de sistema de freios, né? Que são freios de fato para a pista, e uma recalibragem no câmbio. Chegando aqui do lado, né? A gente vê que antes das Land Rovers e antes das 911 dos carros fazerem a maçaneta embutida, a Aston Martin em 2010 tinha feito isso, né? Você coloca o dedinho aqui na frente e você consegue abrir a porta. E sim, elas são embutidas para melhorar a aerodinâmica do carro, né? Tudo aqui é bem funcional. Bem, e aqui nessa belíssima traseira com esse duck lip, nós temos esse acabamento funcional aqui de fibra de carbono, inclusive ajuda a resfriar o diferencial. E também nós temos essas duas ponteiras verdadeiras de cada lado do carro, que sai sim do meio do corpo do carro. Nós temos aqui 300 litros de porta-mala. E que porta-mala bem acabado. Nós temos aqui alcântara, nós temos tudo, né, em um tecido muito grosso, né, para quem gosta de um bom acabamento. E nós temos uma coisa muito legal, que é, olha que coisa bacana, aqui tem uma redinha, né, uma alça. Aqui nós temos uma alça de couro para te ajudar a fechar o seu porta-mala. Olha que bacana, os ingleses pensam em tudo e também fazem com um belíssimo acabamento. Vocês viram por fora, eu mostrei um pouco mais do carro, agora é a hora de ver por dentro. Agora, dentro do Aston Martin, a gente vai de fato poder ligar ele e mostrar essa ECU funcionando. E agora eu posso ligar o ar, graças a Deus. Aqui por dentro, a gente vê que tudo é extremamente bem acabado e tudo no detalhe, né? Esse carro ele foi construído à mão na Inglaterra. A gente percebe que tudo que a gente toca é de extrema quantidade, né? O couro
Ele é aquele couro que você toca e você sente que ele é um couro mais profundo, não sei explicar, mas eu acho que vocês me entendem bem. Bem, aqui, né, nós temos acabamento de couro, costurado com a costura contrastante, né, em branco. É bem impressionante. Esse volante aqui, de fato, não é 100% o original. Aqui nós temos um alcântara nas laterais e fibra de carbono, sim, fibra de carbono de verdade, aqui com o acabamento branco que o ex-dono colocou. E eu achei que foi de fato muito bonito e muito bom para você utilizar, né? Aqui no centro é sim original, né? Nós temos aqui esse círculo de aço com a logo da Aston Martin. Eu achei, na verdade, que essa logo ficou até um pouquinho pequena demais. Se fosse um pouco maior, ia ficar mais bonito. Mas nós temos aqui um volante multifuncional, né? A gente consegue aumentar o volume, atender ligações. E sim, ele é Bluetooth, mas só de ligação. Áudio, infelizmente, só o cabo auxiliar mesmo. Algumas unidades têm aqui no painel o Garmin, né? Que é um GPS que até para a época era meio datado. Graças a Deus esse daqui não veio, que justamente deixa esse painel um pouco mais limpo e aí deixa o caráter mais atemporal desse carro, né? Aqui nós temos o design das duas faixas em couro aqui com a costura contrastante bem marcadinha aqui no meio, que inclusive fica um toque sensacional. Aqui é na parte mais artesanal, linda, maravilhosa que a gente tem aqui, que inclusive envelheceu fantasticamente. Onde nós temos hoje em dia painéis digitais, aqui a gente tem um analógico, e um analógico muito bem feito. Temos sim painelzinhos digitais menores, bem pixelados, que inclusive eu acho que até dá um pouco de característica ao carro, essa parte meio pixelada. E esse painel aqui cinza, com os detalhes em branco, toda a retroiluminação à noite, é lindo desse painel aqui. E também temos uma coisa bacana. Bem, esse carro daqui, todos sabem que o problema não é o motor, e sim o câmbio, porque ele é que nem aquele Dual Logic, né? Ele é um câmbio manual automatizado. A gente não pode dirigir como se fosse um automático, né? Tanto que a gente sempre fala, aqui no meio do painel é onde você bota o R, a Ré, né? O neutro, né? Coloca a marcha aqui, o D e o modo Comfort. Mas a gente sabe que nesse carro, como ele é um manual automatizado, é muito melhor você fazer manualmente. Sim, isso aí para não torrar o seu câmbio, porque ele sempre fica querendo fazer minha embreagem e acaba que a vida útil do câmbio vai pro... Aqui nós temos, vou virar o volante para vocês conseguirem ver melhor, nós temos as borboletas atrás do volante, que ele é um câmbio manual automatizado, é sabor, câmbio automático, sabor, né? Não é um câmbio automático, é sabor automático. Bem, aqui nós temos as borboletas presas na coluna da direção, que nem as Ferraris e Lamborghinis, isso mesmo. Eu vou abrir a porta até para vocês conseguirem ver isso melhor. Olha, abre a portinha, ela se mantém aí paradinha. Aqui no meio da cabine, aqui no meio da soleira, né? Essa soleira bem grossa inclusive, né? Nós temos aqui em fibra de carbono Vantage N420. Sim, uma coisa muito interessante que não tem só nessa versão, tem em todas as outras, é o freio de mão. E sim, vocês estão olhando ele aqui abaixado, mas ele está ativo, né? O carro já está com o freio de mão puxado. Quando você puxa aqui, não, ele estava solto. Mas pronto, agora está puxado, você puxa aqui o freio de mão para ativar ele e depois você o retrai para ele não ficar aqui machucando e pegando na sua perna, né? Ninguém gosta de alguma coisa dura e grossa roçando na sua perna, né? Então você consegue colocar aqui para baixo. E aí no momento que você vai de fato liberar o freio de mão para andar com o carro, você puxa de volta para cima e abaixa ele. Bem interessante, né? Puxa para cima, desce, está ativado, puxa para cima, libera, desativei o freio de mão. Aqui nós conseguimos ver que o controle do banco fica aqui, né? E tem 3 memórias de banco. Isso é uma coisa muito interessante. 2010, 11 e esse carro já tinha banco com memória. O sistema de som também é sensacional. Sim, tinha alguns que tinham opcional da Bang & Olufsen, que subia as torres, mas acredito que esse não é um deles. E tá original.
original.